Você não aguenta mais o seu nariz entupido, tá atrapalhando o seu sono, no trabalho as pessoas te olham feio, tá atrapalhando o seu dia a dia? Então vem ver esse vídeo aqui comigo, eu fiz ele pra você. Eu sou a doutora Tayana Castro, otorrinolaringologista, rinologista e especialista em cirurgias endoscópicas do nariz e da garganta, e aqui no YouTube eu converso com vocês sobre temas para melhorar a sua qualidade de vida e a sua respiração. Quando a gente tem um resfriado, que a gente fica congestionado, com o nariz entupido, como é ruim, né? Isso atrapalha a gente não dorme bem, fica ali de boca aberta, incomoda para comer, não sente o gosto da comida. Imagina o paciente que fica com aquela sensação todos os dias. É muito incômodo. Tem alguns pacientes que falam assim, doutora, eu vivo fazendo teste de Covid, porque parece que eu sempre tô doente. Por que será que isso está acontecendo com você? Existem muitas causas para obstrução nasal. Eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês. Algumas são mais comuns, outras mais raras, mas aí vamos tentar fazer um apanhado para entender o que pode estar acontecendo com você. Uma causa muito comum de entupimento nasal persistente é a rinite crônica. Quando a gente tem a rinite, principalmente se a gente não controla ela direitinho, ela vai gerando um aumento no corneto nasal inferior. Que estrutura é essa? É o que a gente conhece aí popularmente como carne esponjosa do adulto. Essa estrutura ela é muito importante, ela serve para aquecer o ar, filtrar, direcionar o ar dentro do nariz. Mas em quem tem rinite, essa estrutura fica muito aumentada e começa a gerar esse tipo de entupimento muito frequente, muito constante. Geralmente o paciente me conta assim no consultório: doutora, entope um lado, daqui a pouco troca o lado, entope o outro, troca o lado, entope o outro. Parece que vai alternando o lado do entupimento. A gente chama de obstrução em báscula. É muito típico do aumento dos cornetos. Outra coisa que o paciente pode referir: quando eu deito, trava tudo, entope o nariz. Mudou o tempo, me expus ar-condicionado, um cheiro muito forte, trava o nariz. Isso é muito típico de cornetos nasais aumentados. Então, para esses pacientes, a gente precisa primeiro tratar a base, tratar a rinite do paciente. Isso geralmente é feito com tratamento medicamentoso. Alguns pacientes não vão conseguir controlar os sintomas apenas com remédios. Esses pacientes vão precisar de uma cirurgia para a gente remover o excesso dos cornetos e possibilitar aí a passagem adequada do ar pelo nariz. Outra causa muito frequente de obstrução nasal é o desvio de septo. Mas o que é isso? O que é esse desvio? Vou explicar para você. Mas antes, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você receber mais informações como essa. E você pode se perguntar em que momento aparece esse desvio. A maioria dos desvios eles se formam ali no pico do estirão do crescimento. A gente vai ter ali uma desproporção no crescimento do osso da cartilagem, acaba gerando uma tortuosidade que obstrui a passagem do ar. Também pode estar relacionado às vezes um trauma, houve uma fratura nasal e acaba causando essa obstrução, gerando esse sintoma incômodo para o paciente que é a obstrução. O pico do estirão de crescimento em meninas, eles costumam ser um pouquinho antes dos meninos. Então, em meninas geralmente ocorre ali por volta dos 12 aos 14 anos. Em meninos acontece um pouquinho depois, dos 14 aos 16 anos, que é o período que o nariz está aí terminando o seu desenvolvimento e acaba aparecendo esse tipo de desvio. E o que o desvio de septo vai gerar? Geralmente, qual é a queixa do paciente quando ele chega no consultório comigo? Eles falam: doutora, eu percebo que um lado do nariz passa menos ar do que o outro. Às vezes o paciente ele consegue ter essa percepção e é uma resistência fixa, não varia. Então ele sempre tem essa percepção: não, meu lado direito passa menos ar. Ou então, doutora, quando eu deito para a cama do lado esquerdo, eu consigo respirar. Quando eu viro para o outro lado, meu nariz trava. Por quê? Porque tem um desvio fixo ali gerando esse tipo de obstrução. Vários outros sintomas podem estar associados. Então, o paciente pode ter dor de cabeça, pode ter dificuldade para treinar, às vezes sangramento nasais, sinusites de repetição. O desvio de septo pode gerar vários sintomas para o paciente, inclusive a obstrução nasal. O que é que a gente vai fazer para tratar esse desvio? O desvio ele sempre precisa de correção cirúrgica. Não existe uma medicação que vai deixar o septo reto.
Então a gente vai precisar fazer uma cirurgia para remover a região que está causando a obstrução e melhorar a respiração do paciente. Só vamos operar se o paciente tem queixa. Se ele se incomoda, vale a pena e melhora muito a respiração dos pacientes. Outra causa de obstrução nasal constante ali, que fica persistindo todos os dias, são os pólipos nasais. O que é isso? O pólipo é uma lesão benigna, ela geralmente aparece pela inflamação da mucosa e ela cresce como se fosse ali uma esponja, um tecido gelatinoso, e ela vai progressivamente crescendo e ocupando toda a cavidade nasal. Então, que tipo de obstrução ela gera? Uma obstrução progressiva, vai piorando ao longo dos dias. Não tem essa característica de hoje tá melhor, amanhã tá pior. Em geral, ela progride e vem associado com outros sintomas, principalmente a redução do olfato. Então, o paciente diminui aí o cheiro, o paladar, às vezes vem um catarro, pode vir dor na face, é mais associado a um quadro de sinusite crônica e isso também é uma importante causa de obstrução. Quando isso acontece, a gente precisa fazer um tratamento clínico desse paciente, irrigar a medicação, lavar o nariz todos os dias, às vezes fazer uma cirurgia, fazer uma limpeza desses pólipos para a medicação conseguir entrar dentro dos seios e a gente controlar também essa causa importante de obstrução. Agora eu vou te contar uma causa menos frequente, rara, não acontece com frequência, mas tá aí na lista de quadros associados à obstrução nasal, que são os tumores. A gente tem tumores no nariz benignos e tem tumores malignos. Doutora, como é? Assim, tem alguma coisa que é diferente dos outros quadros para a gente pensar em tumor? Tem. Geralmente o tumor ele é unilateral, ele não vai ter obstrução nas duas fossas nasais, vem associado a sangramentos de repetição, então isso é bem marcante na história do paciente. Ai, doutora, às vezes jorra sangue desse lado, tem bastante sangramento e é um diferencial que a gente precisa fazer. Para ter certeza, só fazendo a cirurgia, colocando na lâmina para a patologia avaliar e falar pra gente se é um tumor benigno, qual tipo de lesão, mas graças a Deus é a causa menos frequente aí de obstrução nasal. Você tá vendo quantas causas podem ser responsáveis por um nariz entupido? É impossível te falar que é isso ou aquilo apenas escutando a história do paciente. A gente pode até imaginar do que se trata, mas para ter certeza, a gente precisa fazer um exame físico, fazer exames complementares para definir o que está acontecendo com você. Então, priorize sua saúde, busque uma avaliação e aí defina o que está acontecendo com você, porque tem solução. Vamos cuidar para você respirar melhor.